Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Psicocast. O episódio de hoje será conduzido por mim, Júlia, e por minha colega Daiane. Nós somos acadêmicas do 7º semestre de Psicologia da Faculdade Uniflor. Hoje nós vamos conversar sobre vulnerabilidades femininas, um tema que atravessa a forma como muitas mulheres se percebem, se relacionam e lidam com suas emoções. E para conversar sobre esse tema hoje, estamos com uma convidada muito especial, a psicóloga Alquíria Lacerda. Seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui conosco. E aí, para a gente entender melhor sobre esse tema, vulnerabilidade feminina, a gente tem que entender necessariamente o que seria a vulnerabilidade, né? E aí, a vulnerabilidade, ela vem do conceito que estar em situação de risco, tanto emocional, social e físico. E aí, trazendo para esse caso do meio das mulheres, a gente vê como isso é construído no decorrer da história, né? Como tudo isso é marcado pela desigualdade de gênero. E como nós somos ensinadas a silenciar nossas dores, a priorizar o outro e se adaptar constantemente. Eu acho que é importante, né, trazer essa conceitualização para deixar claro que a gente não está falando que mulheres são mais frágeis ou incapazes de algo, mas sim de uma construção, né, de uma problemática que foi construída socialmente e culturalmente na nossa sociedade. E aí, professora, a gente queria saber de você, que dentro da sua experiência aí como psicóloga, quais foram as vulnerabilidades que mais apareceram para você dentro do seu contexto aí profissional? Gente, muito obrigada pelo convite, né? E assim, né, vamos tentar todas, né, construir aí uma ideia e fazer com que quem está ali do outro lado, né, se identifique e perceba, porque a gente às vezes demora muito tempo para perceber, né? No consultório, assim, como também está descrito na literatura, né, as vulnerabilidades geralmente mais comuns das mulheres é só a gente fazer uma reflexão, né? O que alguém usa para atacar uma mulher, uma pessoa famosa, né, uma artista ou alguém influente, quando ela posta uma foto na rede social, qual é a primeira coisa que as pessoas vão criticar? O que as pessoas se utilizam, de qual argumento para denegrir a imagem daquela pessoa? Primeiro é o físico, né? A física. A beleza, a estética. A aparência, né, é uma das grandes vulnerabilidades femininas, né? Realmente atribuir que ser bonita ou essa constante busca, né, pela beleza, pelo corpo, né? E aí a gente tem N padrões, né, para esse corpo que também mudam de tempo em tempo, né? Então, essa é a primeira grande vulnerabilidade que faz, e até hoje a gente acha que, mesmo falando disso, mas isso ainda é uma preocupação muito frequente entre as adolescentes, né? A imagem corporal, essa falsa ideia de que parece que ser bonita vai trazer uma segurança, né? Uhum. Que ser bonita vai garantir, né, amor, vai garantir valorização social, né? Então, assim, e fundado nesses comentários, né, que eu acho que ainda são presentes até hoje, de que as pessoas sempre têm licença para falar do corpo da gente, né? Engordou, emagreceu, né, seu cabelo. Então, assim, a todo momento a gente é avaliada, né, e tem um padrão, né, fixo, né, para essa avaliação, né? Tem algumas coisas que as pessoas esperam da mulher no corpo. Então, essa grande vulnerabilidade, ela aparece no consultório, aparece entre as jovens, né? Já começa assim desde cedo, a gente vê crianças, né, meninas preocupadas se estão magras ou não. Então, assim, quer dizer, já reproduzindo isso que elas veem, né? E às vezes não é que os pais cobram diretamente da criança, mas ela vê a modelagem, né? A observação de ver as mulheres comentando sobre aquilo, olhando uma foto, elogiando, se pesando e falando como é que tá. Não, engordei, emagreci, porque esse acaba sendo um assunto constante nas rodas, né? Eu já tive momentos assim de estar numa roda e as mulheres conversando disso, né? Enfim, de aparência, de cirurgia, de cabelo, e os homens lá bem, né? E aí eu fiz uma brincadeira, falei, agora eu quero saber qual vai ser o plano de vocês, né? Porque que as mulheres estão todas debatendo questão de corpo, de academia, de pilates, e aí qual vai ser o plano de vocês, qual melhorias, né? Brincando, mas é exatamente isso, porque até no momento de lazer, as mulheres estão falando de estética. Essa pressão de corresponder aos padrões da sociedade, né? Exato, que começa muito cedo, né? Infelizmente, e continua até no momento de lazer da gente, né? A gente tem essa preocupação. E a outra vulnerabilidade também é muito presente é a maternidade, né? Essa é uma ferida, né, muito atacada, né? Então, assim,
como é a maternidade, né? Até brinquei com vocês, né? Assim, quando é a mãe que manda para a escola, se mandar para a escola com o cabelo despenteado, né? A mãe não cuida bem e tal. Se mora só com o pai, as pessoas, não, mas né, é o pai, né, que cuida, ou é o pai que tá essa semana. Então, todo mundo, o pai tem licença para fazer certas coisas e é compreendido, e para a mãe não, né? E então, ser julgada, né, como mãe, acertar ou errar. Muitas vezes as mulheres, e isso ainda existe, né, que carregam realmente, assim, esse peso de sentir medo, assim, porque quando, por exemplo, a criança vai para o consultório, a criança tem algum problema comportamental, muito comum a mulher ser cobrada, né, porque fica com a mãe que cuida, é a mãe que educa, né, então, quer dizer, na hora que aperta, a culpa, a responsabilidade é dessa mãe. Então, assim, a maternidade é uma grande vulnerabilidade da mulher, né? Então, essas são as vulnerabilidades que mais aparecem e que a gente vê, né, no dia a dia também nosso, né? Mas no consultório isso aparece muito e é o que compromete muito a saúde mental das mulheres. Eu acho que é muito interessante isso que você está trazendo da maternidade, porque é cobrada uma perfeição, né, da mãe em relação a isso. Então, a mãe, ela não tem esse processo de falhar, não pode falhar, ela não pode errar, ela não tem esse processo de poder aprender, né? Não. Desenvolver ser mãe. É esperado que ela saiba ser mãe, né? Aquela questão do instinto materno. Acho isso muito interessante. E é isso, né? O homem tem licença para demora um pouco mais para amadurecer, tá aprendendo a ser pai, e a gente tem que vir pronto, com manual de instrução. Então, assim, desde o grupo do WhatsApp da escola, né, que é quem tá do grupo, quem predomina nos grupos do WhatsApp, na verdade, isso é uma realidade social, né? As mães solos são uma realidade. Então, na maioria das famílias, né, é composta muitas vezes por mães ou avós que estão criando, né, os seus filhos ou netos, né? Então, geralmente, as mulheres acabam sendo realmente, né, a rima de família, a grande responsável. E é o que você falou, a dor da maternidade começa até antes da maternidade, né? Com o biológico, né? Assim, depois dos 30, ser só um útero, tipo, com pernas, né? Porque aí começa, quando vai ter filho? Vai ficar muito velha, né? E existe realmente, né, uma questão biológica que nos faz ter que pensar em algumas alternativas, que o nosso corpo biológico, ele realmente ele não se atualizou, não obedece às normas sociais, né? Então, ele continua com algumas premissas. E aí começa desde a tentativa, né, de engravidar. É que isso também é uma causa de sofrimento muito grande. Quando o casal tem que fazer tratamento, geralmente a mulher é aquela que se mata, né, que vai fazer exercício, que vai mudar a vida alimentar. E o homem muitas vezes continua com os mesmos hábitos. E hoje a gente sabe que o homem é tão responsável pela formação do feto quanto a mulher, né? Mas fica nas costas da mulher a fertilidade. Então, assim, o ter ou não filho, não conseguir ter filhos, fica muito caracterizado e associado para a mulher. E a mulher, geralmente, isso é muito comum, né? Ela tá lá com aquele sonho de ser mãe, quer ter filhos, mudou a vida inteira, toma medicação, toma hormônio, e o homem acaba, às vezes, não fazendo um passo simples, como fazer exercício, né? Ou como procurar um médico para algum problema de saúde pontual, para contribuir na fertilidade do casal. Então, assim, isso também a gente vê que é uma vulnerabilidade feminina que aparece muito no consultório, né? Quando o casal quer engravidar e a mulher é que carrega essa responsabilidade de engravidar. Nesse construto aí de que a mulher é forte, ela dá conta de tudo, a gente percebe a dificuldade dela pedir ajuda também, né? Porque pedir ajuda para ela dentro de tudo isso seria como fraquejar. Então, eu também vejo essa dificuldade da mulher se tornar vulnerável, de ser cuidada, porque ela tá sempre ali exercendo o papel de cuidadora, de dar conta de tudo, de filho, de casa, de marido, jornada dupla, né? E a dificuldade dela se colocar como cuidada, eu vejo bastante isso também. Até de ter uma certa assertividade nisso, né? Assim, de ser assertivo, de reconhecer até que precisa de cuidados, né? Porque a gente é tão natural pra gente, né? Isso, de se preocupar com todos, né? De dormir pensando o que você vai fazer de lanche amanhã, para a criança na escola, para a roupa que ela vai usar, né? Tem o mercado, tem que fazer isso. Então, assim, a gente fica tão bitolado dessa sobrecarga, né? Que a gente não percebe o quanto isso interfere muitas vezes na saúde. Às vezes até de ter consciência de que é necessário. E quando se tem essa consciência, a dificuldade de realmente, assim, não, isso aqui eu não dou conta, eu vou passar para outra pessoa. Porque você falou, parece falha, né? Parece que é uma falha,
muitas vezes eu pedi alguém para fazer uma diária na minha casa, para fazer uma faxina. Porque parece que é eu que estou falhando. Meu sentimento de impotência. De impotência, de culpa, né? Que é eu que deveria pedir para alguém ficar com os meus filhos para eu ir ao médico, ou fazer exercício. Não, parece que eu tenho que sempre levar junto. Né? Enquanto o homem nunca pensa nessa possibilidade, por exemplo. Marquei um médico, automaticamente vou ao médico. Eu vou ao médico, eu levo, não levo, mas quem vai ficar? Será que eu deixo para outra pessoa? Mas já que eu não vou estar trabalhando, eu vou no médico, eu não posso levar junto. Então, assim, tem tudo, né? Essa dificuldade, na verdade, de reconhecer, né, que também precisa de cuidados, porque o cuidado está sempre voltado pro outro. E quais esses impactos trazem dentro da psique feminina? Né? Na saúde mental, né, traz muitos impactos, né, porque a sobrecarga acaba gerando, então por isso que às vezes as mulheres são mais acometidas por transtornos como transtornos ansiosos e transtornos depressivos, né, eles são mais comuns em mulheres, justamente por isso, né, porque essa sensação de impotência, imagina, né, você se colocar muitas metas, né, correr uma maratona, sem nem conseguir treinar para isso, né? Mas na hora que chegar lá na São Silvestre, eu tenho que fazer a maratona inteira. E é assim que a nossa vida mental funciona, né? E então a gente vai lidando dia após dia com essa sensação de fracasso, de impotência, de não conseguir mudar a realidade ao redor, né? Porque todos os dias eu tenho esse 1 milhão de tarefas e eu tô tão acostumada que tenho que fazer que eu não penso que aquela outra pessoa poderia me ajudar, ou que eu poderia recorrer a uma rede de apoio. Então, vai sobrecarregando, o que pode trazer ansiedade, depressão, né? Muitas vezes, você fala de psique, de identidade, né? Achar que é responsável que tem que continuar numa relação para salvar o outro, para curar o outro, né? A síndrome da Madre Teresa de Calcutá, né? Sim. Que é a mulher que muda o homem, né? Sim. E aí acaba fazendo com que a mulher se mantenha muitas vezes na relação, achando que ela, né, que tem esse poder, né, o que é a atribuição dela, né? Essa história mesmo, né, até muito romântica, vendida nos filmes e livros, Sim, né, da mulher que transforma o homem, né, que transforma o sapo em príncipe, né? E então isso também acaba interferindo, né, a mulher achar que ela tem que dar conta até disso, né, que ela é um ser assim, muito... Transformar qualquer coisa. Transformar qualquer coisa. E isso, que custo, né? Sim. Essa transformação. Mas no casamento, fulano era... mas a que custo foi isso, né? O quanto custou para essa mulher viver todo esse processo, né? E muitas vezes isso, a gente está falando até no ato de escolher, né? Quando a mulher escolhe estar com aquela pessoa, muitas vezes ela acha natural aquela relação, porque é isso que ela sempre viu, né? Sim. As mulheres cuidarem dos homens, né? A mulher oferecer mais, doar-se mais do que o homem. Então, ela nem percebe, né? Que ela já está entrando numa relação assim. Sim. Acho que isso vem muito da construção mesmo, né? Porque as mulheres, elas são ensinadas desde cedo a silenciar, a se doar mais, a se preocupar mais com o que o outro sente. Então acaba que essa sobrecarga já fica ligada ao campo amoroso também. Não, cabe a você, né, que ele mude, você tem que ter paciência e tudo mais. E essa sobrecarga vem pra cima da mulher quando não é algo que é responsabilidade dela. Exato. Né? Já tem que entrar com o papel de cuidar, né? Sempre o papel de cuidar do outro, né? Sim. E é a modelagem mesmo, né? A gente vai vendo quem é que cuida da família, são as avós, são as mães, são as tias, né? Então, quando alguém fica doente, quem é que faz a sopa, quem é que vai comprar o remédio, quem é que dá a medicação. Então, a gente vai vendo e internalizando que isso é responsabilidade nossa, né? Então, assim, tá sempre preocupado com o outro. E tem coisas, assim, eu não sei como é que é para o público, né? Mas, assim, tem coisas que eu só percebi na faculdade mesmo, né? Então, assim, discursos que eu ouvia quando era criança, desde até profissional, por exemplo. Não, é melhor escolher um profissional homem. Porque o homem é melhor, médico, né? É melhor um médico que uma médica. Sem perceber. Isso eu escutava quando criança e, assim... Então, eu muitas vezes duvidei da minha capacidade... E de outros profissionais, porque eu acreditava que o homem era melhor em algumas profissões. E a gente escuta até hoje, né? Escutar um jogador de futebol falar que, por uma importância daquele jogo, não podia ser uma juíza, tinha que ser um juiz, né? Então, assim, a gente atribui que a inteligência
ou o conhecimento tá com tá definido pelo biológico, né? E não por um cérebro ali que, né, que tem aptidão, que estudou, que foi treinado para aquilo, né? Então, assim, a forma irracional. E ainda é visto assim, né? Ainda algumas posições as pessoas acham que não é, porque a mulher é da assertividade, né? Como se a mulher, quando ela é assertiva, ela é uma mulher má, né? Ela é uma mulher ruim, né? Então, assim, quando ela é chefe, quando ela é líder, e tem alguns comportamentos que são tidos como masculino, né? Como assertividade, como ser firme, é estranho, né? Para as pessoas. Então, assim, isso era uma coisa que eu ouvia, por exemplo, desde pequena, e que eu fui ter dimensão de que isso interferia, porque eu mesmo duvidava muito de mim, até pelo fato de ser mulher, achando que às vezes não ia ser bom profissional, ou que o que eu falasse não ia ter tanto valor quanto aquilo que um profissional homem falasse. E a gente sabe que muitas vezes a gente é invalidada, até dentro da família. É tirar um conselho, ou alguém falar. Se for um homem que fala, tem muito mais valor, às vezes, do que o que a gente fala, porque mulher fala demais, a mulher tem umas frescuras, então, assim, e essa invalidação, às vezes, cansa, né? Que aí é quando a gente estoura e aí parece que ela tá louca, de TPM. Tá de TPM, né? Mas é porque cansa, né? Sim. Cansa tá sobrecarregada, cansa tá preocupado com coisas que as outras pessoas não veem e aquilo ficar só para você, cansa você ser invalidada, né? E então, desde coisas, por exemplo, assim, de atividades, né? Eu lembro que uma vez eu queria fazer capoeira, meu pai falou, mas é coisa de menino. Então, assim, você cresce com muitas coisas impregnadas e às vezes a gente reproduz sem querer, sim, porque a gente tá nessa sociedade, então, assim, a gente vai tendo consciência. Conscientemente, né? Vai, né? Assim como os pais da gente trazem Também. inconscientemente, né? A gente vai, né? Se não tiver um senso crítico ali, a gente vai passar para os nossos filhos. E né, assim, e tem momentos da vida que a gente se depara com essas crenças que elas vêm à tona com tudo, né? Assim, tem momentos que você se depara que você achava que já não tinha isso e de repente, não, eu tenho sim, né? Comentei com vocês que quando eu nunca me preocupei com a questão doméstica, né? E assim, até hoje, né? Não tenho habilidades, né, domésticas, né? E o que às vezes invalida, né? Parece que é vergonhoso, né? Não gostar de cozinhar, não saber cozinhar, não ser, né, boa organizadora da casa, né? Então, muitas vezes parece que isso diminuía o meu valor, né? O medo de alguém me perceber ou me conhecer e saber que eu não sabia fazer essas coisas. Mas quando eu fui mãe, eu comecei a me cobrar isso, a me importar muito com isso e ter vergonha quando as pessoas chegavam na minha casa. Então, assim, um sentimento que meu marido não tem essa vergonha, né? Assim, porque ele não acha que isso é uma atribuição, assim, né? Ou para ele tá tudo bem, é normal, né? Para mim, já dizia do meu valor, né? Sim. Então, a gente cresce com isso e tem momentos em que a gente se pega, né? Realmente fazendo disso um sofrimento, né? E sem consciência de que está ali enraizadinho. Uhum. A gente vê hoje na sociedade também o medo do envelhecimento precoce. A gente vê muito a questão da estética, né, da beleza, como a questão de cirurgias plásticas vem afetando aí a identidade da mulher e como isso impacta a partir dos 30, 40 anos, né? Como que ela vai perdendo, é como se ela estivesse perdendo a validade dela a partir dessa idade e aí ela quer mudar fisicamente para atender a padrões sociais, né? É isso, né? Assim, uma mulher acima dos 40, sentada sozinha, jantando, né? Nossa, coitada, não deu certo, nenhum relacionamento, né? Fracassou, não conseguiu ninguém, né? Ficou partidinha. O homem, né, sentado ali, né? É um partidão, né? Depois dos 40. O cabelo grisalho, a mulher é flechada, não tá pintando o cabelo, né? Tá com o cabelo branco, tá dando um aspecto de mais velha. O homem é charmoso, né? Com cabelo grisalho. Então, a gente vê essas diferenças. E, assim, ainda hoje é muito estimulado isso também, né? As músicas continuam falando da novinha, né? Então, assim, que a mulher, ela realmente... tem prazo de validade. Desejada, bonita, é a mulher jovem, né? Então, ainda tem a piada de trocar por duas, né? Uma de 40 por uma de 20, né? E, enfim, né? Essa busca e essa procura, né? E aí, né? Vocês também, né? Ainda, né? Você, né? A Júlia é bem jovem, né? Mas eu me lembro de quando era adolescente. Realmente, o quanto a gente é assediada, né? Por pessoas mais velhas. Né? Como isso vai diminuindo, né? Ao longo da trajetória.
Sim. E eu, né, fico pensando, nossa, eu gostaria que alguém tivesse me Sim, me falado disso visto, na né? adolescência, Sim. né? Porque realmente, né, como quando a gente é jovem, adolescente, a gente é assediada, né? Assim, né, muito procurada, né, Por em homens muitos brincadeiras, mais por velhos, homens né? muito velhos. Então, a gente, é o que você falou, e o quanto isso, né, vai diminuindo, né, no decorrer da vida, porque realmente ainda se atribui valor, né, pela juventude, né? A É, misoginia ali, ele controla o tempo da mulher ali, né? Ela vai ser escolhida até os seus 20 e poucos anos, depois ela não presta mais, aham. né? Ela ficou pra titia, E as pessoas falam, né? É, Sim. sim, e é escolhida, né, Júlia? Ela é escolhida, né? Isso, ela é escolhida. A gente vê isso naquele livro da Valesca Zanello, né, A Prateleira do Amor, que ela traz sobre essa metáfora da prateleira do amor, né? E o ideal é branco, magro, jovem. Então, quanto mais distante desse ideal a mulher está, mais ela vai sofrer essa rejeição, digamos assim, menos chance dela ser escolhida por um homem, né? E como ligam muito o, o valor de uma mulher em relação a ser escolhida, a estar em uma relação, a gente pode perceber que uma mulher ser bem-sucedida, se ela não tiver alguém do lado, muitas vezes é como invalidou se ela. não valesse nada, né? Então, parece que ela não tem sucesso se ela não for escolhida por um homem, se ela não tiver em uma relação. Exatamente, né? E é isso, né? Você falou, nesse livro ela fala muito, e hoje a gente tem muito acesso, assim, né? A vulnerabilidade da vulnerabilidade, né? Quando a gente junta a vulnerabilidade de gênero com a de raça, né? O quanto isso interfere muito na identidade das mulheres pretas, né? Porque realmente nessa prateleira do amor, né, tem um grupo que é Sim. visto, né? Que é o último grupo ali, né? E que tem vários rótulos, né? E o Sim. quanto isso interfere na identidade dessa mulher, né? Então, assim, hoje a gente já tem consciência, né, disso, mas ainda é repetido esses padrões, né? E achar que a mulher mais velha não tem sexualidade também, né? Verdade. Achar que a mulher mais velha, ela não tem mais Entra a sexualidade. menopausa aí, né? Tira toda a libido, eles pensam, né? Exatamente, né? E se pensa isso, né? Que a mulher nessa idade, ela não Sim. tem mais essas preocupações, né? Ou não deveria ter mais a vida, né? Não tem sexual ativa, desejo. não tem desejo, só o homem. Só né? o homem. Então, assim, que é também um mito, né? A gente tem realmente, assim, as questões biológicas que são muito mais fortes, né? Em nós, a gente não pode ser determinada por isso, mas é necessário entender que, sim, né? Existe uma diferença biológica e vai interferir se a gente não fizer os cuidados necessários, né? E aí hoje os médicos, né, já trazem mais esclarecimento sobre isso. Vai interferir na nossa energia, na nossa disposição, na nossa sexualidade, né? Mas, né, hoje, com os cuidados, né, que são possíveis fazer tendo consciência disso, né, a mulher pode sim, né, e pode ter uma vida sexual ativa, né, depois né, na menopausa, pós-menopausa. Essa questão que você trouxe sobre o assédio, né, que as meninas sofrem e tudo mais, a Zanello também traz que quanto mais abaixo o nível da prateleira, essas mulheres não são vistas como dignas de amor, mas são vistas como através de uma objetificação sexual. Então, elas são aceitáveis para se relacionar dessa forma, mas não para o amor. A mulata exportação, né? E assim, é uma coisa que às vezes a gente já viu muito na televisão, carnaval, né? E realmente, mas põe a mulher nesse lugar, né? De como um ser desejável para um fim sexual e só, né? E assim, quando você atende uma mulher preta, né? Isso ficou muito claro, né? Assim, durante todo o decorrer da vida dela, essa trajetória, né? De não ser a pessoa que é assumida, né? Como a menininha que eu gosto. Como fica nesse lugar só de objetificação, não de publicidade, de ser assumida. Então, assim, que isso causa um sofrimento muito grande, né? E é disso que a gente está falando, né? Das minorias, né? Do sofrimento invisível, que ninguém vê, né? De que ninguém percebe. Então, assim, e o quanto isso impacta, assim, na vida da pessoa, né? Quanto a forma da gente achar quem é bonito, quem tem valor, vai trazer para um outro grupo que não é nem justo, né? Um desfavorecimento. Porque nós estamos falando de pessoas, né?
Nós não estamos falando se é homem ou mulher, né, se é preto, se é branco, até da orientação sexual. Nós estamos falando de pessoas que não Sim. deveriam ser vistas, né, e nem deveria ter essa desigualdade, né, dessa pessoa não ter oportunidade de mostrar o valor dela, né, que é o que acontece com a gente, que é mulher, né. Então, se eu falar que eu vou trazer alguém da diretoria de uma empresa, a gente já vai imaginar que é um homem. Sim. E é assustador quando a gente vê, às vezes, uma mulher ocupando, né, e por isso, né, então, assim, todo o esforço que um grupo tem que fazer para ir para além de um rótulo. Né? Além do rótulo de inferioridade, além do rótulo do que o foco da mulher é a casa e não o trabalho, né? Que a mulher não tem. Eu já trabalhei em RH e de ser discutido isso, assim, não, mas mulher para cargo de liderança não é legal. Porque mulher é muito, né? Então, assim, como? Né? Ou que ela fez o teste do sofá para estar em cargo de liderança, já ouvi isso. Né? Para ela chegar lá, foi um homem que colocou ela lá. E por outras questões, não é nem por mérito. Por capacidade. Não foi nem por mérito, foi por outras questões. Já presenciei muito isso também. E já viu como, por exemplo, assim, nossa, aí veio uma famosa Shakira, né? Mas nossa, ela é bonita e o marido dela, né? Então, assim, geralmente a gente acha que a mulher tem que ter isso, tem que ter aquilo, para o homem querer estar com ela, né? Então, assim, o valor está sempre ligado à estética, né? Seja no emprego, ou seja no relacionamento. A idade, né? A cor. Então, assim, ainda dentro das nossas vulnerabilidades, a gente tem que admitir que ainda existe um grupo que mais vulnerável. Uhum. Né? Então, entre nós mulheres, mesmo a gente falando de vulnerabilidade, a gente ainda não está no mesmo lugar, né? Nós ainda temos grupos, né, que sofrem de uma vulnerabilidade maior. Vulnerabilidade pensa num telhado sem telha, né? Que está mais suscetível a entrar, né? A chuva, o vento, a sujeira, né? E aí a gente está falando de grupos que as telhinhas vão saindo, né? Então, que eles estão menos protegidos. E assim, uma coisa vai levando a outra, né? Desproteção em uma área vai levando desproteção na outra. Né? E nós, assim, eu acho que a primeira coisa, assim, perguntar para vocês, onde é que vocês, assim, quando é que vocês perceberam, assim, nossa, isso aqui é diferente para mim? Quando é que vocês percebem, assim, isso aqui é muito ser mulher, né? Assim, de um medo compartilhado da gente, né? De quando é que vocês perceberam, assim, e até hoje, falar assim, nossa, isso só quem é mulher entende esse medo. Eu acho que foi na adolescência, assim, sabe? Através das vivências, você vai percebendo um comentário maldoso ali que alguém fez, um comportamento um pouco diferente. A forma de lidar dentro de casa, que a mulher tem sempre que estar servindo, tem que ser a boazinha, tem que entender que o tio não queria falar aquilo. Aquele comentário maldoso sobre o corpo, que já você é menina, tem que se comportar. Exatamente. Né? Então, a gente percebe isso dentro da nossa primeira casa ali da sociedade, que é a família, né? E eles já vêm com tudo isso instaurado, trazendo pra gente todas essas questões. E assim, pra mim, assim, eu percebi, assim, aí, quando criança, o medo de andar na rua sozinho, né? Que um menino geralmente não tem. E a menina tem, né? E até hoje, né? A gente ainda cultiva, assim, né? Sim. Caminhar sozinha. Esse medo nunca acaba, eu acho, na verdade. Esse medo nunca passa, né? E esse é o que realmente, assim, escancara o quanto a gente é vulnerável, né? Uhum. O quanto a gente tem medo de andar sozinha, né? De certo horário. Né? E às vezes eu falo assim, por exemplo, para mim, acabar a gasolina no meio da estrada é um pesadelo. Porque é muito. Não se sabe quem vai vir ajudar, né? Até o processo de estar sozinha em casa e uma pessoa vir fazer um serviço em casa. Você já tem que ficar com aquela luzinha acesa, né? Qualquer coisa, você já pensa no pior. Uhum. Não é pensando no mal que as pessoas são más, mas a gente já fica preparada pro pior por ser mulher. A gente já espera. Exatamente, né? porque assim, é esse medo de ser objeto ainda, né? Se no corpo da gente ainda outra pessoa, né, se tomar posse, né? Como se a gente fosse um objeto, né? E esse medo ainda é presente, e infelizmente ele é baseado na realidade. Sim. Ele ainda é um medo, assim, que não é algo que, assim, que é uma ansiedade sem evidência, realmente, né? Ele ainda é uma estatística.
Sim. né, escancarada, né, de que a gente ainda tem que se preocupar com a segurança, né, do nosso corpo, né, de estar sozinha, né, a gente ainda tem essa preocupação com abuso, né, com crimes sexuais. Essa é assim, uma grande vulnerabilidade, né? Eu falo, essa, né, realmente é uma coisa que você falou, essa não, né, mesmo sendo mais velha, né, esse vai ser sempre o medo que a gente vai sempre carregar. Você, sendo mãe de menina, consegue enxergar isso muito mais agora, né? Com todo o seu conhecimento, né? O fato de brincar com meninos, né? Tem que ter uma percepção ali mais aflorada sobre o que tá acontecendo, não deixar ela sozinha com determinadas pessoas, Exatamente. Né? O quanto, assim, a gente tem que se preocupar mais e assim, como ensinar, né? Assim, porque é isso, né? Mesmo que o mundo mude em muitos aspectos, ainda esse, o mais básico, a gente não tem. É que é a segurança. Porque as pessoas falam assim, vamos falar de feminismo, até por causa da ideia errada, né? Do feminismo. É todo movimento alguém vai levar para O extremo, né? extremo Sim. que, enfim, que vai desvirtuar a causa, né? Mas, quero ver feminismo para carregar a sacola, para trocar o pneu, para o cara. Assim, É o era a mínimo, posição né? disso, né? Ai, meu Deus. andar na rua, né? Porque, assim, um homem tem medo de ser assaltada. Nossa, se eu tivesse só medo de ser assaltada, eu Sim. tava no céu, né? Então, assim, se isso me garantisse o mínimo, mas eu acho que, assim, a grande vulnerabilidade, assim, que a gente carrega e que começa desde cedo, né, e que fica presente com a gente, é essa, né, o básico, né, a segurança. A gente ter o cuidado, Sim. né, porque uma outra pessoa pode não se Não controlar, tem, né? Então, assim, você será responsável pelo autocontrole, porque em alguma época a gente viveu à mercê, né? E se acontecer alguma coisa, você pode ser culpada, porque você estava com a roupa inadequada, ou você estava muito tarde fora de casa, que mulher não pode ficar, enfim, a culpa sempre vai cair Ou tentar em torno da justificar mulher. a questão do instinto, né? Mas ele É é homem. difícil se controlar, É. isso, aquilo. Exatamente, né? É mais perdoado, né? Então, assim, às vezes os homens têm mais licença para alguns erros, né? Assim, e isso em tudo, né? Um homem que ocupa um cargo político, se ele tem um deslize no casamento, ou se ele tem um deslize, às vezes até profissionalmente mesmo, tá tudo bem. Agora, se Ele é é uma homem. mulher, ela assim, aquilo acaba com a vida profissional dela, né? Assim, em todas as nossas áreas, qualquer coisa, até como psicóloga, né? Em tudo que a gente for fazer como profissional, é cobrado muito mais da gente, né? Um deslize ou algo que saia da norma social, a mulher é muito mais apedrejada. Não é? O homem, mas é homem, você sabe como é que é. É mais imaturo mesmo que a mulher. Imaturo, Demora mais. é mais estourado, É. né? De ser. Né? Tem o hormônio testosterona que explica isso, né? Tadinho. É bem isso, né? Então, assim, a gente não tem tanta licença, assim, por exemplo, ficar bebendo até de madrugada, né? Sozinha num bar. Uma mulher não é vista assim, né? E quando é vista, meu Deus, né? É um julgamento. O homem ainda não, né? Ninguém Natural. olha estranho. Nossa, essa hora, de família na rua. Tinha que estar em casa. Né? Agora, uma mãe de família, né? Na rua. Sim. A gente estava falando dessa questão da segurança com pessoas de fora, mas é visto dentro de casa também, né? Quanto à questão da violência doméstica. Então, além da mulher não ter segurança em ambientes públicos, muitas vezes no ambiente privado ela também não tem. Não. Né? Isso, né? Tanto nas questões do abuso, isso é mais trabalhado, porque o abuso acaba acontecendo mais entre pessoas, né? A confiança da criança, né? Então, é isso que você falou. A gente está falando do estranho, né, de uma segurança básica, né, mas também em casa. A gente também está mais suscetível, né, e aí os números mostram, né, que a mentalidade e a cultura ainda não mudou totalmente. Existe essa mentalidade, essa cultura da mulher ser posse, né, ser objeto, né, pertencer a alguém, né, e que essa outra pessoa não pode se decepcionar, né, ou não pode passar por uma frustração, né, ou por uma separação. Então, assim, infelizmente, ainda é muito presente, né, de que o homem tem posse, né, sobre a mulher. A gente ainda tem essa vulnerabilidade. Aí entre as questões financeiras, né, porque a mulher, ela se sente... É mais difícil para ela sair por questões dos filhos, manter uma casa, e aí acaba ficando e acaba acontecendo o pior, né? E ele
E ele também, o agressor, no caso, né, costuma fazer uma chantagem emocional de, né, Sim. você não vai conseguir Um viver melhor sem que mim, eu. você não vai conseguir um melhor que eu, ninguém vai te aguentar louca assim, É. sabe? Exatamente. E é o que você falou. E assim, financeiramente, aí a gente pensa, né? Por que será que a mulher é tão mais difícil se manter financeiramente, né? E nós vamos falar até das desigualdades salariais, muitas vezes, Aham. né? Que acaba também Nos esbarrando, né? mesmos cargos ali com salários E o diferentes. foco, quem geralmente renuncia a carreira é a mulher. Então, isso Aham. acaba ocasionando um impacto na vida profissional dela, né? Para quando ela quer sair dessa relação, né? Enfim, as Uhum. pessoas ao contratar acabam pensando Sim. 2, 3, 4 vezes porque a mulher tem filhos, então como socialmente foi essa construção, né? Aham. Ninguém pensa que esse filho tem pai, né? É. Ninguém deixa de, mas você tem filhos, né? Não vou poder te contratar muito, pelo contrário, não, o cara tem filho, né? Ai, Dá trabalhar. até um empurrãozinho, né? Nossa, tem que sustentar. Aham, exatamente, né? E a mulher também muitas vezes tem que sustentar, Mas é visto de outra forma. como fica para ela a maioria dos cuidados, acaba sendo um empecilho na vida dela. Uhum. Visto assim, né? Não que seja. Sim. E muitas mulheres também continuam nesse ciclo de violência por pensar que o parceiro vai mudar. Recai de novo naquilo que a gente falou das mulheres nessa posição de cuidado, de tentar mudar o outro, né? De achar que não merece, né? Estar, né? Numa relação com alguém que já esteja realmente funcional, né? Que seja um adulto funcional, né? E é isso que você falou. Parece que, assim, eu vou ser muito má se eu sair, né? Dessa relação e não tentar ajudá-lo. Então, assim, e aí nós estamos falando de condições que a ajuda não vem só, né, de quem está nessa relação, né? E a gente está falando de comportamentos, né, como a violência, e saem dessa esfera, né? Nós estamos falando de ajuda, de um tratamento, de uma doença, né, que acometeu, que aconteceu. Nós estamos falando de uma coisa que vem realmente ali e a pessoa, e cabe um esforço maior da pessoa, né? Para gerar essa mudança. Mas a mulher acha que ela é responsável e que ela vai ser muito má se ela sair, né? E assim, isso é interessante. Eu lembro uma vez trabalhar no CRAS e a mulher vítima de violência doméstica, né? E aí a gente começou a falar sobre isso, né? Ela que trabalhava, né, o homem, o parceiro, fazia apenas diárias, então, na verdade, o salário fixo era dela, ela tomava a casa, ela cuidava dos filhos, mas ela tinha medo, né? Porque assim, como é que ela ia dar conta sozinha? Aí a gente começou a colocar na. Tá, e aí qual é o papel de fato que ele tem? Mas é essa falsa ideia de segurança. Sim. Essa falsa ideia de achar que só o fato de ter um homem em casa, e às vezes até por essas outras vulnerabilidades nossas, né? Sociais, né? De morar sozinha, ser às vezes mais perigoso, né? Uma mulher se sentir mais vulnerável. Ficar com essa pessoa realmente pela segurança física, né? De estar com alguém. Porque não tinha outro papel. Não tinha um papel de manter essa. Mas aí, em questões mais profundas, a gente pode entrar numa dependência emocional também, né? E geralmente, assim, é isso que nós estamos falando, são os padrões, né? Sim, do que ela já viveu, né? Do que ela já viu, que é o do que papel ela da mulher, entende do que como homem. o nosso radarzinho não apita, Sim. né? Porque aquilo é muito natural. Já vivi, isso aqui tá confortável. Exatamente, né? Uma vida, então, assim, aquele comportamento agressivo não parece nada de diferente do que eu já vivi, né? O uso do álcool, não, né? Mas, assim, tá dentro da minha realidade, né? Enfim, e aí ela não percebe, né, esses padrões. Sim, às vezes entra até num processo de naturalização, né? Mas ele só me empurrou, ele não me bateu. Mas ele só gritou, ele não foi tão violento, entende? Então, nesse ciclo de violência, a mulher acaba por naturalizar aquilo. Então, para ela, aquilo é normal. E muitas vezes, assim, essa coisa assim, não, mas ele não me bate, né? Como se a violência fosse só a física, né? Enfim, né? Como se os comportamentos não causassem outro tipo de sofrimento, né? Outro tipo de sobrecarga. Aí a gente separou algumas frases do senso comum pra tá falando pra você, e aí você diz pra gente se é mito ou verdade. Por favor. A mulher é mais intuitiva e emocional por natureza do que o homem. Pois é, não. Assim, por mais que
às vezes a gente fala assim, porque criar menino e menina é diferente. E quando a gente lida com crianças, a gente percebe. Mas é isso, as crianças também estão na sociedade. Uhum. E, querendo ou não, às vezes a gente dá mais licença para alguns comportamentos dos meninos, né? E não das meninas. Então, assim, não é que a gente é mais intuitiva, não, né? A gente vê isso. Exige-se mais da gente, né? Mais e vai olhando e vai observando as mulheres, né? E isso Aham. vai ficando natural, né? Vai ficando automático. Sim. O instinto materno nasce com toda mulher. Essa é clássica, né? Essa é clássica e causa sofrimento, Sim. né? Porque quando a mulher vira mãe e não sabe o que fazer, né? E que é esperado Que é também. esperado, né? E hoje, antigamente, as mulheres, as famílias viviam muito juntas. Então, as mulheres acabam que já cuidavam de irmãos, Sim. de sobrinhos, de primos, né? Então, as mulheres realmente acabavam sabendo mais maternar. Não por causa do instinto, mas por causa, né, da questão. E hoje, não, né? Muitas vezes a gente vai embora de casa na adolescência, ou não convive tanto com a família, e aí realmente não vem, né? O instinto não vem mesmo, né? Porque nunca existiu, e agora, então, que eu não fui treinada, né? Então, não, né? Não existe esse instinto materno, né? Existe uma construção mesmo. Até quando a mulher, por exemplo, muitas vezes nasce o bebê e ela não sente todo aquele amor que ela ia sentir, ela acaba se sentindo culpada, né? Porque parece que veio com defeitos, né? E o amor é uma construção e cada um, né, vai depender muito, né, de tudo que já vivenciou, para ir sentindo esse amor, essa construção. Então, é uma construção, na verdade. Sim. E liga-se, né, essa questão do instinto materno ao cuidar. Fica para a mulher cuidar. Mas todas as pessoas, sendo homem ou mulheres, podem cuidar e devem cuidar, né? É uma questão de desenvolver isso, né? E que o homem não é colocado na mesma situação, por isso não tem as mesmas habilidades que eles dizem que a mulher tem, né? Porque não foram colocadas. Desenvolvidas, né? Sim. A outra seria: mulheres competem mais entre si do que colaboram. A rixa entre as mulheres. Então, existe, né? Um pouco assim, de realmente, né, a gente aprendeu a rivalizar umas com as outras, né, porque nessa prateleira, né, a outra é uma concorrente, né, então fica-se sim, né, essa coisa de, mais bonita, né, quem tá mais bem vestida, né, enfim, cria-se essa competitividade, sim, entre as mulheres, né, a nossa cultura favorece muito essa competitividade, mas não é que ela seja natural, né, isso assim, isso é histórico, né? Se a gente pegar séries, assim, séries que se passavam em outras décadas, né? Porque casar era a única chance da mulher. Então, realmente, a outra era... Aí tinha a questão da mulher e da amante, né? Exatamente. Como elas rivalizavam ali pra ter aquele homem como centro delas, né? Sim, e tem música que sim. Mostra muita habilidade, né? E reforça isso, sim. Né? Então, infelizmente... se a gente se deixa levar, e às vezes quando a gente é adolescente, isso é muito forte, né? Assim, de ser levada mesmo à competitividade, né? Entre as mulheres, não é que é natural, mas muitas vezes a gente é levada a competir, a ver a outra como uma inimiga, né? Então tem essa coisa de ficar, isso que nós falamos, de ficar na rede social e olhando, né, o corpo da outra mulher, mas porque a gente acabou aprendendo, né, isso. E a sororidade é isso, né? A gente poder conversar umas com as outras, né? Saber que se uma ocupar um lugar, tá puxando o caminho para as demais, né? De poder falar das suas dores, né? De poder ser vulnerável na frente de outra mulher, que isso é a grande força, né? Tem alguns vídeos assim que falam disso, né? Que a amizade para a mulher ela é essencial, né? Mais ainda do que para os homens, né? Que é uma quebra de ciclo, né? Ser amiga, ter uma amiga, né? E realmente uma mulher ajudar a outra, né? Isso é uma quebra de ciclos. Tá, vamos para outra. A TPM justifica todas as alterações do humor. Aqui ele coloca como se todos os sentimentos fossem minimizados, não existem e que tudo é culpa da TPM. Ela pode até acentuar, né? Mas acentuar algo que já existe. Né, que já existe, que não existe a TPM por si só não é um episódio de alucinação. Sim. Então, né, por si só ela não é isso. Então nós estamos falando de coisas que já existem, né? Que nesse momento a mulher está mais vulnerável a perceber, está mais suscetível com esse estresse que ela vivencia já no dia a dia.
Aham. E aí, para fechar, né, vinculado à psicoterapia e à vulnerabilidade aí das mulheres, autocuidado é sinônimo de dia de spa e compras. Pois então, aí, até no dia do autocuidado a gente tem que se preocupar com a aparência. Sim. Né? O autocuidado, Sim. na verdade, né? Aí fica significando um cuidado com a aparência, né? E não é isso, né? O autocuidado é um momento de você pensar em você, né? Acho eu acordar e fazer passar um batonzinho é um ato de autocuidado, né? Sim. Você gosta. Não um cafezinho que o meu filho gosta, que o meu marido gosta, não café, né? Então, assim, é uma coisa que seja para você. A gente quer te agradecer muito por ter tido esse momento aqui com a gente, por ter aceitado o nosso convite. Foi muito importante ter essa conversa hoje. É uma temática muito presente ainda, a vulnerabilidade feminina. Não é uma temática fácil, mas é uma temática muito presente e que tem que ser conversada. Então, foi muito importante pra gente ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigada, Valdir. Obrigada. Mais fortes mesmo, né? É isso mesmo. Então, eu que agradeço, né? Não sou especialista, né, assim, no assunto, né? Mas fico feliz de vir aqui e também quero aprender muito, né? Mas foi de suma importância ter você, viu? Muito obrigada. Obrigada a você. E a gente espera que essa conversa do podcast hoje possa abrir um espaço para reflexão e que tenha sido bom para vocês acompanharem a nossa conversa também.